mais um devocional Intensa no Ar, onde conhecemos mais do Pai e nos aprofundamos nele. Olá, bom dia! Mais uma segunda-feira, glória a Deus por isso. E eu, Lani Nola, falo com você de Criciúma, Santa Catarina. Hoje nós daremos continuidade ao nosso estudo de Gálatas, entrando hoje no capítulo 4. Gente, e hoje está extraordinário. Eu estava aqui conversando com o Espírito Santo, já fui tão ministrada e a minha oração é que o Senhor te encontre nesta manhã como me encontrou. Amém? Então você que pode, pegue sua caneta, seu caderninho e vamos anotar, vamos cravar tudo na tábua do nosso coração e também escrever para que a gente não esqueça. Então tá, vamos lá juntos a partir do capítulo 4, versículo 1 ao 7. Eu vou estar lendo na NAA. Se você quiser me acompanhar, digo, porém, o seguinte: durante o tempo em que o herdeiro é menor de idade, em nada difere de um escravo, mesmo sendo senhor de tudo. Prestem atenção. Mas está sob tutores e curadores até o tempo pré-determinado pelo Pai. Assim, também nós, quando éramos menores, estávamos escravizados aos rudimentos do mundo. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o Filho, nascido de mulher, o seu Filho, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Aleluia! E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho ao nosso coração. E esse Espírito clama: Abba, Pai. Aleluia! Assim já não é mais escravo, porém filho. E sendo filho, também é herdeiro por Deus. Até aqui. Gente, que coisa mais linda. Nós somos filhos encontrados por Ele. Já não somos mais escravos. Como Deus é lindo. E para mostrar um pouquinho do que esses versículos realmente tratam, nosso querido Paulo, ele é tão querido e explica, a gente tô cada vez mais apaixonada por esse homem de Deus que nos ensina tanto. Ele, por esse legado desse homem de Deus, né? Ele vai e ele trata cada detalhe, ele explica cada palavrinha. Eu acho isso maravilhoso porque a gente não fica sem entender, porque mergulhamos na verdade da palavra de Deus e assim somos construídos. Amém? Então Paulo nos explica aqui que fomos adotados por Cristo e agora não somos mais escravos. Glória a Deus. E para isso, ele faz uma analogia muito interessante sobre uma criança romana daquela época. Quando uma criança romana era adotada, o pai colocava essa criança numa tela de alguém até que se tornasse adulta e com maturidade para desfrutar da herança. Então, enquanto essa criança não tivesse maturidade para desfrutar da herança que o pai possuía, quem cuidava dela era o tutor. Ele já começa nos ensinando, né? Que mesmo herdeiro, enquanto não alcança a maioridade, ou seja, a maturidade, enquanto ele é menino, enquanto ele não deixa de ser menino, nada, ele vai diferenciar de um escravo. E é muito claro isso. Tem coisas que nós não alcançamos porque somos meninos. Doeu, né? Doeu em mim também. E aqui quero fazer um adendo. Às vezes a gente não desfruta, porque a gente para na imaturidade, por medo de crescer, ou porque a gente ainda é dependente da opinião dos outros, porque a gente é tão carente, porque a gente se agarra nessa carência, que se o fulano não disser que tá tudo bem, que eu fui bem, eu vou ficar ali, rodeando a pessoa, dependendo da pessoa e não crescendo. Eu não estou dizendo que não é para nós nos inspirarmos, aprender, muito pelo contrário. Estude, se inspire,
mas busque direção do Espírito Santo. Nós precisamos crescer. O Senhor não nos chamou para ser meninos, mas o Senhor nos chamou para ser filhos maduros nele. E como que a gente consegue isso? Com relacionamento com Deus. Não tem outro segredo. E nessa manhã eu creio que o Pai está dizendo: levante-se, saia desse lugar. Ele não nos chamou para imaturidade. Nós temos um processo de construção, sim. Eu tenho os meus limites. Até a gente brinca, né? Não me mede com a tua reguinha. Cada um tem um limite. Mas, no entanto, chega uma hora que a gente precisa caminhar. A gente precisa trilhar nossa trajetória. Ninguém vai trilhar por nós. O que é para mim e para você caminhar, para que a gente cresça, depende de nós. Para desfrutarmos dessa herança, para sermos filhos, é necessário deixar de ser menino. É necessário deixar a imaturidade para trás. Lá no versículo 3, ele nos lembra que quando não conhecíamos a Cristo, andávamos como escravos. Ele lembra do povo no deserto. E isso cabe também a nós, assim, se enquadra perfeitamente. Acho tão interessante que às vezes a gente foge da maturidade. A gente diz, não. Sabe, eu lembro que o Mateus, né, meu filho, quando era criança, teve um tempo que ele sentiu umas dores nas juntas, assim, e eu levei ao médico, e o médico, fica tranquilo, mãe, vai passar. Isso é natural do processo do crescimento dele. Ele precisa passar por essas dores, que são normais, faz parte do processo, para que ele cresça. Uau! E assim é para nós hoje. Tá doendo? Parece que vai quebrar as juntas de tanto que dói. Faz parte do processo de crescimento. Para nós nos tornarmos maduros, existe um processo, existe um caminho, existe uma trajetória. Então pare de fugir. O medo, a insegurança ou a dependência das pessoas não podem te paralisar. Mas ouça uma coisa, quem determina o tempo que vamos passar no processo é o nosso Pai. Ele já tem a data estabelecida lá no céu para a sua emancipação. No entanto, a mudança de sair desse lugar, a posição depende de sua atitude, depende da minha atitude. Ele já determinou, mas se eu não fizer nada, eu vou ficar aqui. E eu não vou crescer e eu vou ficar caminhando em círculos. Deus está nos dizendo nesta manhã, acabou o tempo do leitinho, filho. O leitinho já era. O Senhor tem chamado filhos maduros, o tempo de meninice passou. Para Ele liberar o alimento sólido, precisa, eu e você precisamos permitir que Ele trabalhe em nós e através de nós. É difícil. Eu disse até outro dia aqui que o Senhor ministrou comigo que a cura, ela é como uma cebola quando você está tirando cada camada. É por processo. Mas tem coisas que você já devia ter vencido, porque não é nas tuas forças. É na força do Senhor, não é nos teus braços. Na força do teu braço. Ele está tirando a camada e você vai lá e coloca de novo a camada da cebola. Está na hora de passar para o próximo nível. Deixe ser trabalhado por Ele. Permita-se ser trabalhado por Ele. Sabe, lá no versículo 5... o povo que caminhava com Moisés no deserto, ele estava sob o domínio da lei. E assim somos nós até Jesus nos encontrar. Éramos como uma criança sob a tutela, somente da lei. Mas o Senhor, Ele enviou o seu Filho para que a gente pudesse alcançar a plenitude dos tempos. Alcançar a maturidade é uma questão de submissão ao Pai. Grife isso aí. Alcançar a maturidade é uma questão de submissão ao Pai. Nós não somos mais escravos do medo. Jesus nos encontrou. Tome posse disso nesta manhã. Essa lei que nos preparou para a chegada da tão sonhada maturidade, essa lei que nos forjou, essa lei que fez parte do nosso processo, agora nos estabelece para o novo tempo de maturidade em Deus.
Antes de ser encontrado por Ele, antes de Deus enviar Jesus para resgatar, éramos escravos. Vivíamos na escravidão da lei, mas o Senhor Jesus, naquela cruz, pagou com sua vida o Senhor dos escravos, que nos mantinha naquele cativeiro. E como se isso não bastasse, o melhor vem agora. Ele, nesse momento, nos adota como filho. Assim como naquela época, um romano rico, que não tinha filhos biológicos, podia escolher um dos escravos e adotar, ele fez isso por você e por mim. E não pense que você terá que lutar para conquistar a herança. Não, ela já está disponível, pois Ele nos libertou, somos filhos. Ele nos libertou, somos filhos. Ele nos deu esse direito de herança. Você tem um selo de filho a partir de Jesus. Deus nos vê como filhos. Ele nos amou primeiro. Ele nos vê como filhos. Ele nos amou primeiro. Sabe? Acho tão interessante que nas nossas redes sociais tem status, né? De repente você ainda está lá com aquele status de escravo. E o Senhor nessa manhã está te dizendo, se você não mudou, filho, está na hora de mudar. Arranque aquele status que de repente o mundo ou qualquer pessoa colocou sobre você e coloque, filho, você foi adotado por mim. Você é amado por mim. Mude o seu status agora. E entenda que Jesus morreu por você. E sendo filho, recebemos o Espírito Santo, o qual nos dá a intimidade de chamar Deus de Abba, que quer dizer paizinho. Aleluia, paizinho querido. Foi esse paizinho querido que nos encontrou nesta manhã. E uma vez filho, nos tornamos herdeiro dele, com pleno acesso à herança. Não dependemos da aprovação de ninguém. Ele nos encontrou e a sua graça nos basta. Aleluia. Que essa palavra destrave a sua vida, que você entenda que você é filho e que é o Senhor que te capacita em todo o tempo e que um filho não precisa se esforçar para nada, ele já é dono da herança. Amém? Deus te abençoe.